Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 19, revisão e avaliação. Muito bem, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Vamos revisar, o conteúdo ministrado na unidade 1. E aí é importante a gente relembrar, recordar primeiramente a parte numérica, que foi a parte dos conjuntos numéricos. E que conjuntos são esses, professores? São os conjuntos dos números naturais, que são formados por todos os números positivos. Depois nós tivemos o conjunto dos números inteiros, que são formados por números positivos e números negativos. Depois, nós tivemos os números racionais. Quem são esses números racionais, professor? São todos os números que eu consigo escrever na forma de fração. Então, aí, eu tenho as próprias frações, os números decimais e os números e as dízimas periódicas, certo? São aquelas dízimas onde tem período, onde tem valores que se repetem depois da vírgula. Então, nesse caso aí, nós temos as dízimas periódicas, os números, as frações e os números decimais fazendo parte de todo esse conjunto. E, por fim, nós falamos também do conjunto dos números irracionais. Quem são os números irracionais? São números que eu não consigo escrever na forma de fração, ok? E aí, nós aprendemos a localizar esses valores na reta. Acompanhe comigo na tela. Então, quando eu penso na reta numérica, a reta é essencialmente uma reta onde são marcados e ordenados todos os números reais. Isso é feito de modo que nenhum número real seja utilizado duas vezes na reta, ou que nenhum ponto da reta represente dois números reais positivos. E aqui nós temos a nossa primeiro exemplo de reta, Nós temos aqui uma reta, essa reta ela tem o zero como origem e todos os valores que ficam aqui à direita do zero são valores negativos e todos os valores que ficam à esquerda do zero são valores positivos. Lembre-se que essa reta ela tem uma orientação, ela cresce nesse sentido, Ela sempre, o valor que vai nesse sentido sempre será maior do que o anterior, correto? E nessa reta nós podemos localizar alguns valores bem interessantes. Por exemplo, como eu localizo a raiz quadrada de 3? Então, onde está localizada a raiz quadrada de 3? Lembrando que raiz quadrada de 3 é um número irracional. Logo, ele não vai ter uma quantidade certa de casas decimais, certo? E aí, professor, como é que eu localizo? Eu tenho que lembrar daquela famosa dica, Eu vou pensar o seguinte: qual a raiz menor do que a raiz de 3, que é inteira? A raiz de 1. E outra raiz, agora maior do que a raiz de 3, que é inteira também, a raiz quadrada de 4. E nós sabemos que a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Logo, portanto, como a raiz quadrada de 1 é menor do que a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 4 é maior do que a raiz quadrada de 3, temos que a raiz quadrada de 3, esse valor aqui, ele vai ser um valor que vai estar representado na reta entre o 2 e ou entre 1 e o 2. Então, nós podemos imaginar que a raiz quadrada de 3 esteja nesse ponto, certo? Nós também temos outro número irracional muito conhecido, que é o famoso π. Nós sabemos que o π ele não tem quantidade certa de casas decimais, mas geralmente a gente usa 3,14. Então, se eu quisesse localizar o π, eu posso localizar ele aqui bem próximo do 3, E aqui eu posso dizer que é o número π. Beleza? Então, essa foi a primeira ideia que nós tivemos de números racionais e irracionais. Também falamos aqui, fizemos a operaçãozinha básica, que é
ele diz nesse exemplo, como raiz de 7 é aproximadamente, então toda vez que vocês verem um sinal de igual e um tio em cima, está dizendo que esse valor é aproximadamente. Então, 35 sobre raiz de 7 é aproximadamente. Então, novamente, vamos trabalhar por aproximação. E aqui eu tenho que lembrar o seguinte, toda vez que eu tenho um número dividido por um radical, eu posso racionalizar esse valor, né? Como é que funciona a racionalização nesse caso, professor? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz do valor que eu quero, nesse caso, raiz quadrada de 7. Porque, ó, 35 vezes a raiz quadrada de 7 não é um valor inteiro, então vai ficar 35 vezes a raiz quadrada de 7, certo? E raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, eu vou repetir o radical e vou multiplicar. 7 vezes 7, 49. Que nós sabemos que 35 vezes raiz de 7, vou repetir. Raiz quadrada de 49 é 7. E eu posso dividir esse 35 por 7, ó. 35 dividido por 7 é 5 vezes a raiz quadrada de 7. E aí, como eu sei o valor, que é aproximadamente 2,646, faço esse produto. Então, 2,646 vezes 5. Então, 5 vezes 6, 30, vai 3. 4 vezes 5, 20 com 3, 23, sobe 2. 5 vezes 6, 30 com 2 que subiu, 32, sobe 3. E 5 vezes 2, 10 com 3, 13. Certo? Tenho quantas casas decimais? 2. Então, vou ter 2 casas decimais. Então, a resposta correta é a nossa queridíssima letra C de coração. Tudo bem? Então, nós fizemos aqui o passo a passo para simplificar. Multiplicamos em cima e embaixo pela raiz quadrada de 7. Então, quando fizer essa conta, vai ficar 35 vezes a raiz de 7 dividido por 7. Posso dividir o 35 pelo 7. Então, vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 7. E a raiz quadrada de 7, o próprio enunciado fala que é 2,640. Então, correto a letra C. Outro ponto também que estudamos nessa unidade foram as funções, principalmente uma função chamada função do primeiro grau, que ela vai ter essa cara aqui, ó, f de x igual a ax mais b, correto? Também esse pode ser representado como sendo ax mais b. O que nós sabemos sobre as funções, né? As funções, elas trabalham da seguinte forma. Ela vai ter um conjunto domínio e um conjunto chegado, que é chamado de contradomínio. E dentro desse conjunto do contradomínio, nós vamos gerar a imagem, certo? Com essa imagem, nós conseguimos desenhar o gráfico da função. E toda vez que eu penso em uma função do primeiro grau, por que ela é conhecida como do primeiro grau? Porque o maior expoente do x aqui, ó, nesse caso, é 1. Então, toda vez que isso ocorre, nós vamos ter uma reta como gráfico, certo? E aí, ó, essa reta, ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. O que determina que uma reta é crescente? O valor do A, ou seja, o valor que vem na frente do x. Se esse valor for positivo, ou seja, maior do que 0, a reta ela é crescente. Tudo bem? Se esse valor for menor do que 0, a reta é decrescente. E esse 0, por definição, sempre será, né, diferente de 0. Porque se esse A aqui for igual a 0, eu não vou conseguir determinar uma função do primeiro grau.
porque 0 vezes qualquer valor seria 0 e eu ia ser uma função constante. Então, função do primeiro grau, nós vamos ter o gráfico como sendo uma reta. Nós sabemos também que essa reta pode ser crescente ou decrescente. Vou representar aqui, ó, do ladinho, uma reta decrescente. A reta decrescente seria essa daqui. Por que decrescente, professor? Porque à medida que eu pego os valores no domínio, ó, então peguei aqui 2 valores no domínio, que eu vou chamar esse aqui de x1. Opa, perdão. x1 e esse aqui eu vou chamar de x2. Observe que quando eu tenho um x1 aqui, ó, a imagem dele me dá um y1. E quando eu tenho um x2, a imagem dele aqui me dá um y2. Só que nesse caso, ó, o x2 é maior do que o x1. E as imagens, a imagem do x1 é maior do que a do x2. Nesse caso, nós temos um exemplo de função decrescente. À medida que eu aumento os valores no domínio, a imagem vai caindo, certo? E aí, toda vez que nós temos uma reta nesse sentido, nós sabemos que o A é negativo. Também falamos de função do segundo grau, que é uma função em que o maior expoente é o expoente 2, certo? Vai ter a mesma ideia da função do primeiro grau, só que agora nós vamos trabalhar com polinômios de grau 2. E aí, de forma bem generalizada, nós podemos trabalhar dessa forma. Uma função definida de R em R, né, de reais em reais, é chamada do segundo grau ou função quadrática quando existe um A, um B e um X pertencente ao conjunto dos números reais, onde esse A obrigatoriamente é diferente de 0, de tal maneira que eu consiga escrever essa função, ó. F de x é igual a x² mais bx mais c igual a 0 para todo x pertencente aos reais. E aqui nós temos um exemplo de 2 funções quadráticas, certo? E aí, o que acontece? Essas funções quadráticas, o primeiro passo é identificar os valores de A, B e C. Então, o A, ele sempre vem na frente do x. Então, nesse caso, o A é 6. Depois, o B vem sempre na frente do x. O A vem na frente do x², o B vem na frente do x. Nesse caso, menos 4. E o C é o termo independente, nesse caso, 5. Independente por quê, professor? Porque ele não depende de x. Olha o nosso outro exemplo. Aqui, ó, quando não aparece é 1. Então, o valor do A é 1. Né? O coeficiente, quando não aparece coeficiente, é 1. Quando não aparece a parcela, o coeficiente é 0. Eu poderia ter escrito esse valor como sendo x² mais 0x menos 9. E o termo independente, que é o termo que não depende de x, é igual a menos 9. Tudo bem? Então, esse aqui foi a ideia de função do segundo grau. Lembre que toda vez que eu quero encontrar o valor numérico de uma função, eu substituo esse valor que eu quero na função. Olha um exemplo. Isso vale tanto para a função do primeiro grau quanto para a função do segundo grau. Imagina aqui que nessa função f de x igual a x² menos 9, eu quero descobrir o valor do número 2. Então, eu vou substituir o 2, aonde tiver x eu vou colocar 2. F de 2 é 2² menos 9. 2² é 4, e 4 menos 9 é igual a menos 5. Ou seja, para esta função, toda vez que o x for igual a 2, o valor correspondente vai ser menos 5. E isso eu posso trabalhar com qualquer função, sempre usando essa ideia do valor numérico. Também vimos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. E nós vimos que podem formar 8 ângulos, correto? Só que antes de falar desses ângulos, vamos recordar que o seguinte: quando o ângulo dá meia volta, nós dizemos que ele é igual a 360. Meia volta não, uma volta completa. Quando dá meia volta, ele é igual a 180. E dizer que eles são igual a 180, eu tenho que lembrar
que esses ângulos eles são suplementares. Toda vez que eu digo que um ângulo somado com outro é igual a 180, eles são suplementares, correto? E aqui, ó, o que acontece? Quando eu tenho ângulos formados por retas paralelas, no caso a reta R e a reta S, elas não se cruzam. E eu tenho uma transversal T, ó. Eu vou formar 8 ângulos. Primeiro, vamos trabalhar na região interna. Usando a ideia da reta transversal como referência, nós vamos ter os ângulos alternos internos e os ângulos colaterais internos. Então, toda vez que os ângulos são alternos e internos, por exemplo, aqui o ângulo D e o ângulo F, eles são iguais. Então, ângulos alternos, eu sempre vou ter valores iguais, ou seja, ângulos congruentes. Quando eu tenho ângulos colaterais, o que significa? Eles estão no mesmo lado, por exemplo, o ângulo D e o ângulo E. Se eu levar a reta R para cima da reta S, esse ângulo D ficaria bem aqui, ó. Correto? E o ângulo D mais o ângulo E seria meia volta. Então, quando os ângulos são colaterais, a soma é igual a 180 graus. Correto? Esses são os ângulos alternos e internos, né? Aqui os ângulos são congruentes e nos colaterais eles são, né, a soma dá 180. Na mesma forma, os ângulos externos. Então, quando os ângulos são externos colaterais, a ideia é a mesma. Traz a reta R para cima da reta R, esse ângulo A ficaria nessa regiãozinha aqui, ó. Então, o ângulo A e o ângulo H seriam, a soma deles, né, é igual a 180. Então, toda vez que os ângulos são colaterais, a soma é igual a 180. E quando eles são alternos e externos, então, o ângulo A ele é alterno ao ângulo F, certo? Então, por quê? Ó, o ângulo A está de um lado da reta e o ângulo F está de outro lado da reta. E nesse caso, esse A e esse F, eles são iguais. Da mesma forma, o B e o E. Correto? Também, usando essa ideia, nós trabalhamos a semelhança de triângulos. Dados dois triângulos ABC e A'B', C', vamos dizer que eles são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes forem congruentes. Toda vez que vocês verem essa palavra congruentes na matemática, tenta imaginar que eles serão iguais, principalmente quando eu falo de ângulos. Na reta, na mesma ordem, ou seja, se os ângulos forem iguais e se os lados correspondentes forem ordenadamente proporcionais, nós vamos ter semelhanças de triângulos. Observe comigo no exemplo. Temos aqui, ó, o triângulo ABC, correto? E o triângulo A'B', C'. Observe que os ângulos são correspondentes, ó. O ângulo B, são congruentes. Tem um tracinho para representar o ângulo B. O ângulo A tem 2, então significa que esse ângulo A' também é igual ao ângulo A e o ângulo C também são iguais. E aqui, ó, se eu chamar aqui de A, B, C e aqui de A', B', C', o que vai acontecer? Esses lados serão proporcionais, ou seja, o A' vai estar para o lado A, assim como o B' estará para o lado B, assim como o C' estará para o lado C. E isso aqui vai ser igual a uma constante. Então, se ocorrem esses dois fatos, nós sabemos que esses triângulos são semelhantes, tá bom? Também tem um teorema muito importante, que é o teorema que diz o seguinte: se eu tenho um segmento de reta que é paralelo a um dos lados, né? E esse segmento
corta os dois outros pontos, os dois outros lados. Então, ó, ele é paralelo ao lado BC e corta aqui no ponto D e E os outros dois lados, o AC e o BC, certo? Então, o que é que isso significa? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, certo? E se isso é semelhante, então vale a proporcionalidade entre os lados e vale também os ângulos são iguais. Vamos falar também agora um pouco sobre eventos independentes. Dados dois eventos A e B de um espaço amostral U, diremos que A é independente de B se a ocorrência de B não afeta a probabilidade de A. No caso de dois eventos independentes, A e B, a probabilidade dos dois ocorrerem simultaneamente é igual ao produto da probabilidade de cada um ocorrer isoladamente. Então, eu vou ter a probabilidade de dois eventos independentes quando um não depender do outro, certo? Então, quando um evento não depende do outro, nós temos que esses eventos são independentes. E eles são representados da seguinte forma: A em TB é igual à probabilidade do evento A ocorrer, multiplicado pela probabilidade do evento B ocorrer. Vamos a um exemplo. Ao lançar dois dados simultaneamente, qual é a probabilidade de um dos dados, a face voltada para cima, ser um número ímpar e no outro dado o número maior que 4? Então, vamos pensar aqui no dado A, certo? Então, esse dado A, eu quero que o número seja, a face voltada para cima, seja um número ímpar. Então, dentro desse conjunto aqui, quais seriam os possíveis eventos? Os possíveis resultados: 1, 3, 5. E no evento B, ele diz que o número, né? E no outro, o número tem que ser maior do que 4. Então, quais seriam os valores? 5 e 6. Observe que o resultado que sair no A não interfere no resultado que sair no B. Então, como que eu calculo a probabilidade de A ocorrer? A probabilidade de A ocorrer vai ser o número de possibilidades dividido pelo espaço amostral, que nesse caso são 6, porque o dado tem 6 lados. Da mesma forma, aqui no B, ó, a probabilidade de B ocorrer vai ser exatamente quem? 2 de 6. Correto? Então, essa aqui é a forma de calcular a probabilidade. Como um evento não depende do outro, nós podemos só multiplicar. Só que para facilitar, vamos simplificar aqui, ó, por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Perdão, 2. E aqui eu posso simplificar por 2, ó. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. Então, a probabilidade de A e B ocorrer é igual ao produto de A, que é meio, vezes o produto de B, que é 1/3. Multiplicação de fração, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 3, 6. Ou seja, a probabilidade disso ocorrer é de 1/6. Então, como os eventos são independentes, temos que analisar individualmente as chances de sair um número ímpar. É 3 em 6, né? Porque são os números 1, 3 e 5. A chance de sair um número maior do que 4 é 2 em 6, porque é o número 5 e o número 6. Fazendo o produto, né? De 1/3 por meio é igual a 1/6. Correto? Então, eu tenho que ficar atento a essa probabilidade. Eu tenho que sempre olhar se o lançamento de um dado não interfere no outro, então esses eventos são independentes. Muito bem. Então, essa foi a nossa revisão de matemática.
e até o nosso próximo encontro.